Olá a todos, seguindo em frente com o nosso de Kitzur Shulchan Aruch, a gente chega agora na quarta alahá. A gente está tratando ainda de alimentos, o que é permitido e proibido fazer com alimentos com relação a cozinhar e esquentá-los. Fala o Kitzur Shulchan Aruch, Asur litin pri mayim ala tanur lachar sheusak. É proibido colocar frutas ou água num forno que está quente, que está aquecido. Mishum dev shasher tiach hamayim veshitzalei pri. Porque devido ao calor do forno, é possível que ele chegue à situação em que a água vai ferver ou a fruta asse. Veafilo ainda toela lechamim otam ktsat, mesmo que a intenção da pessoa é somente esquentar um pouco, ele pretende tirar isso de lá depois, ele não pretende deixar até que chegue à situação de ferver ou de assar, cozinhar. Já que é um lugar onde ele pode chegar a esquentar a ponto de estar fervendo ou cozinhar, é proibido, mesmo que a intenção da pessoa é tirar depois, como vimos no passado, que também colocar uma coisa na chapa com a intenção de tirar antes de ferver é proibido, somente letzorech katan, para uma criança pequena ou para alguém doente, é permitido. Então esquentar leite para um bebê ou algo do tipo, em que a pessoa vai prestar atenção para o leite não chegar na temperatura de yad soledet bo, de estar quente, aí é permitido. וכן בשתילה שיש בשומן אין לה עמידה נגד הבנורה או על התנור במקום שתוכל להרתיח אף על פי שינדתו לחממו. Traz aqui o Kitzur Shulchan, um din novo, que a gente não viu ele até agora, de pastida. Pastida é um tipo de uma torta ou algo do tipo. Qual é o tema aqui? O tema aqui é o seguinte, a gente viu que alimentos sólidos, que já foram cozidos, podem ser esquentados no Shabat. Alimentos líquidos, mesmo que já foram cozidos, não podem ser esquentados no Shabat se eles já esfriaram. Qual o din? O que acontece com algo que no momento ele é sólido, mas depois de ser esquentado ele vai virar líquido? Por exemplo, ele traz aqui shuman, gordura, ou a gente um frango com molho. O frango com molho, se você deixa ele na geladeira, o molho fica um pouco mais gelatinoso, ele fica um pouco mais duro, ele já não é mais líquido. Mas se você esquentar, ele vai voltar a ser líquido. Qual o din nesse caso? Será que ele é considerado sólido ou será que ele é considerado líquido? No Shulchan Aruch, assim posquimos faradim, um alimento que no momento presente é sólido, o din dele, a alahá com relação a ele é que ele é sólido. Então ele pode ser esquentado, mesmo que depois ele vai virar líquido, se no momento ele é sólido, ele é considerado como se fosse sólido. Já o Remá traz que o costume é lechmir, já que tem alguns poskim, legisladores, que rigoram nesse assunto, o costume ashkenazi é lechmir, e algo que ele é sólido no momento, mas depois de esquentado ele vai virar líquido, é proibido esquentá-lo no Shabat. Então traz aqui o Kitzur Shulchan Aruch, que se eu tenho uma pastida, eu tenho uma torta que tem dentro dela gordura, e depois de esquentar essa gordura vai virar líquida, é proibido esquentar isso no Shabat. Porém, escreve o Mishnah Brurah, que isso só é válido quando a gente está tratando de um líquido que ele vai ser visível depois de esquentado, quer dizer, realmente tem uma quantidade grande de líquido. Mas se for uma quantidade mínima, ou numa torta muitas vezes tem coisas dentro da torta que vão ficar um pouco líquidas, mas não vai ser visível, vai estar lá misturado com a torta. Ou às vezes você pega um pedaço de carne, ou mesmo um frango que está com molho. Você pega um pedaço de carne, um pedaço de frango, e ele vai ficar um pouco úmido, vai ficar um pouco molhadinho em cima, mas não é que realmente tem líquido, então nesses casos é permitido. Então vai depender muito da quantidade de molho, da quantidade de líquido que tem nessa comida. Então, de acordo com o costume faradi, algo que é sólido, depois de esquentado, vai ficar líquido, é considerado como sólido e não tem problema esquentá-lo no Shabat. De acordo com o costume ashkenazi, é considerado líquido e vai ser proibido, a não ser que isso não vai ser visível, não vai ser... não vai ficar muito claro esse líquido na comida, vai ficar absorvido na comida que está sendo esquentada junto, aí de acordo com o costume ashkenazi também não vai ter problema. אבל במקום שיהיה אפשר שיתבשלו אלא יתחממו קצת שם, מותר לתנא ואפילו נקרא ששומן או המים מחמת הקור. Mas se a pessoa está colocando essa comida num lugar na chapa onde está muito alto e vai só dar uma esquentada, não vai chegar nesse lugar a yad soledet bo, mesmo passando muito tempo, isso não vai chegar na temperatura de yad soledet bo, não tem problema colocar isso lá. Ele traz aqui mesmo água, que a pessoa quer esquentar um pouquinho, não tem problema. Aproveitando aqui o tema da água, vamos só falar um pouquinho sobre gelo. O que acontece com o gelo? Será que eu posso derreter gelo no Shabat? No momento ele é sólido e depois ele vai virar líquido. Obviamente, se a minha intenção é esquentar e ferver a água, isso é proibido, eu não posso ferver água. Mas será que eu posso transformar algo sólido em líquido, como no caso do gelo? Ou congelar, fazer
gelo no Shabat? Será que isso é permitido ou proibido? De forma geral, não tem problema congelar comidas no Shabat, já que a comida ela continua sendo comestível, ela continua com o mesmo nome, tanto descongelada quanto congelada, não tem problema fazer isso no Shabat. A questão é com relação ao gelo. Água congelada, ela muda de nome, ela vira algo novo. E como ela vira algo novo, tem uma proibição de Hazar chamada Nolad, algo que nasceu no Shabat. É proibido criar algo novo no Shabat, então a água, já que ela muda de nome quando ela é congelada, ela vira água, ela era água e ela se torna gelo, essa mudança de nome faz com que seja proibido produzir gelo no Shabat. Então eu não posso nem produzir gelo no Shabat, nem derreter gelo no Shabat. Então como eu faço para usar o gelo? Então, aparece nos poskim o seguinte, que a proibição de nolad, a proibição de criar algo novo, é somente se esse algo novo, depois de criado, ele é visível, ele é reconhecível, ele se encontra por si só. Então, por exemplo, se eu congelo a água, eu preparo o gelo, eu tenho o gelo lá, ele é visível, eu consigo pegar esse gelo. Mas, se eu tiro o gelo do freezer e coloco ele num copo com água, coloco ele num copo com qualquer tipo de bebida, o gelo realmente vai derretendo, mas a cada pouquinho que derrete, ele se mistura com o líquido do copo. Então, em nenhum momento essa parte derretida é visível. Então, não tem aqui a proibição de nolad, não tem a proibição de criar algo novo, porque esse algo novo não é visível. Por isso, embora seja proibido derreter gelo, embora seja proibido derreter gelo, transformar gelo em água ou água em gelo, caso eu coloque o gelo em um copo e assim que ele vai derretendo, ele já vai se misturando com o líquido, não tem problema. Por isso, quem gosta de colocar gelo na mesa para todo mundo se servir, tem que prestar atenção para ter um pouquinho de água nesse potinho de gelo, porque aí aos pouquinhos, quando o gelo for derretendo, ele vai se misturando com a água já presente lá. Mas se colocar o gelo num potinho sem água nenhuma, então a gente vai ver um potinho cheio de gelo, que depois de algum tempo virou um potinho cheio de água, e a pessoa vai estar criando água no Shabat. Por isso, na hora de colocar um pote de gelo na mesa, deve-se colocar um pouquinho de água, para que quando o gelo for derretendo, ele se misture com a água que se encontra lá. אבל לתוך התנור שהטמינו בו אסור לתת שום דבר שונה שיתחמם, אף על פי שאי אפשר להרתיח שם. Aqui ele traz um din que vai ser uma alahá que a gente vai tratar dela um pouco mais na próxima alahá, que é com relação a leatmine, com relação a esconder uma comida, cobrir uma comida completamente de todos os lados para que ela esquente. Isso é proibido de ser feito no Shabat. A gente vai aprender mais sobre isso na próxima alahá, B'ezrat Hashem. ולצורך קצת חולה יעשה שאלת חכם. קצת נוהגים להחזיר בשבת מאכלים לתוך התנור שהטמינו בו, כיוון שהם עדיין חמים, אבל נצטיינו לגמרי אוסרים, ובעל נפש יש להחמיר בכל עניין. Eles costumavam muitas vezes, eles não tinham chapa na época, não tinha como aquecer a comida no Shabat, então o que eles faziam? Eles pegavam um tanur, pegavam um forno, esquentavam ele bastante e deixavam a comida dentro dele. E aí o calor que tinha lá de Erev Shabbat se mantinha por um tempo a mais e mantinha a comida aquecida. Então ele traz aqui que tem gente que depois que tirou a comida desse forno, devolvia lá para manter ela aquecida, e realmente tem que analisar qual é a situação, que tipo de comida está sendo colocada, como é esse forno, porque tem situações que é proibido de fazer isso no Shabbat, que é B'ezrat Hashem, que a gente vai ver na próxima alahá.